Bom, boa noite, pessoal. Boa noite. Não sei se o áudio já está legal por aí. A gente vai dar início agora a mais uma live, né, do Coletivo Arraial. Boa noite a todos e todas. Muita gente está se perguntando, né? Pessoal curioso, querendo saber aí o que é o Coletivo Arraial, que é formado por mim, Gustavo Távora, o Guti, nossa companheira Virgínia Carvalho, a Vivi, e o Marcelo Amaral, né? A gente é um trio, né, que representa a vontade do coletivo, a galera que faz a questão dos debates, ou precisa pensar e apontar soluções aqui para a cidade de Arraial do Cabo. A gente vai estar tratando de temas relacionados à política municipal, local, regional, estadual e também nacional. E para começar a nos apresentar, e a gente gosta também de fazer isso completo, eu sou formado em turismo e planejamento, também trabalho, estou como comunicador da Rádio Ondas FM no programa Mauri Valério já há 7 anos, há 8 anos já que eu exerço essa função de comunicador. Muita gente me escuta pela Rádio da Mauri, trazendo as informações diárias aqui de Arraial. Eu estou também há 7 anos como secretário parlamentar do deputado federal Glauber, do PSOL, do Rio de Janeiro, e eu faço a representação do mandato aqui na região dos Lagos e também na Baixada Litorânea. Virginia Carvalho, minha companheira Vivi, nossa companheira de luta, formada em Direito, Virginia servidora pública concursada aqui no município. Ela já tem várias áreas como funcionária pública aqui, como, por exemplo, na área da educação, na área da fazenda, no meio ambiente, já trabalhou aqui na fato de Virginia participa de projetos sociais nas áreas ambientais e culturais da cidade, como Fórum de Sociedade Civil do Movimento Refugente, movimento muito querido por todos nós aqui do Arraial do Cabo. Virginia também é formada no curso de Engenharia de Produção da COP da UFRJ, em Gestão Socioambiental Costeira, e atualmente ela está cursando Tecnologias Digitais Aplicadas ao Ensino, que é um curso oferecido pelo IFRJ no campus de Arraial do Cabo. Marcelo Amaral é nativo aqui do Arraial do Cabo, filho da Praia dos Anjos, né? Mas a galera gosta de dizer Praia do Anjo, né, Marcelo? A galera da Praia do Anjo fala sempre da Praia do Anjo. Ele é formado em curso técnico de Logística Ambiental pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro, graduado em Geografia pela Ferlados, da faculdade aqui da região dos Lagos, e atuou na área ambiental também na Fundação Municipal de Meio Ambiente e como professor do município. Atualmente, Marcelo trabalha no turismo náutico da cidade, situação que está envolvido desde pequeno, porque seu pai, ele é um dos pioneiros da atividade do turismo náutico aqui em Arraial. Bom, gente, para falar sobre o tema de hoje, o tema que a gente vai estar trocando uma ideia hoje é a democracia, o fascismo e o que está em jogo no Brasil. Para falar sobre esse assunto, a gente trouxe alguém que não apenas estudou, como viveu, né, momentos importantes da história do nosso país, inclusive na ditadura militar. Ele é professor da UFRJ, formado em História pela UF, mestre em Educação pela Fundação Getúlio Vargas, doutorando pela UFRJ, escritor, ex-parlamentar. Ele foi membro da Comissão de Direitos Humanos e do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Por diversas vezes, ele foi incluído na lista de 100 parlamentares mais influentes do Congresso. E no Congresso já foi eleito como deputado mais ativo da Câmara dos Deputados em 2009. Ele também é membro da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, que é vinculada à CNBB, aqui no Brasil. Quero dar o meu boa noite ao nosso mestre Chico Alencar. É com muita honra e gratidão que o coletivo recebe você nessa noite, onde a gente vai realizar a nossa segunda live do Coletivo Arraial para debater um assunto tão delicado e que preocupa boa parte dos brasileiros. Com certeza, a sua participação hoje aqui vai ajudar bastante a todos nós entendermos o momento que estamos vivendo e como que a gente pode superá-lo. Muito obrigado pela sua disponibilidade e, mais uma vez, boa noite, Chico.
Boa noite, Guti, Vivi, Marcelo. Vocês estão me ouvindo bem? Eu sim. Muito bem. Muito bem. Porque, para mim, o som do Guti chegou com muitos altos e baixos. Às vezes eu ouvia perfeitamente, mas na maior parte do tempo estava muito abafada a voz. Foi só para mim? Tomara que sim. Não, para mim também estava. Pois é. Estava meio então abafado. precisa ver aí a técnica para dar um jeito aí nisso. Nós não temos pretensão de ser o Jornal Nacional, ninguém aqui é William Bonner, mas chegar até os nossos ouvintes e telespectadores é muito importante. Eu quero agradecer a todos que estão acompanhando, a vocês do Coletivo Arraial, que fizeram esse convite para mim. Um prazer. Arraial está na minha vida. Desde que meus filhos, que já são pais, mães de netos... Sabemos disso, mestre. Mas eles eram piquititinhos. A primeira carta que o meu filho, hoje um jornalista ambiental, o Emanuel Alencar, me escreveu foi daí, com aquela letrinha de forma, dizendo: pai, com E, minha tartaruga sumiu. Ele levou a tartaruguinha dele para veranear em Arraial e, claro, ela, diante desse mar azul, seguiu viagem, não apareceu mais. Mas Arraial é um arraial muito querido para mim. Eu tenho muitas boas lembranças. Sempre que posso, eu vou aí para ficar com um velho calção de banho e alguns dias para vadiar. Estou às ordens. Maravilha, mestre Chico, muito boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir, pessoal? Agora melhorou. Agora ficou melhor. Melhorou sim. Está saindo, né? Tá. Maravilha. Bom, vamos seguir por aí. Antes da gente iniciar a nossa conversa, Chico, eu aproveito a oportunidade para convidar nossos amigos que já estão nos acompanhando ao vivo para poder curtir a nossa página do Coletivo Arraial, né? Uma página que a gente criou semana passada, né? Já está com um pouquinho mais de 200 curtidas para a gente poder ir contando as pessoas para esse coletivo. Então, eu deixo aqui o convite para o nosso próximo encontro, marcado para a próxima quinta-feira, deixa eu ver aqui, quinta-feira que vem vai ser dia 2 de julho, onde a gente vai fazer uma reflexão sobre o psicológico do brasileiro nesse período, né, tão difícil para tantas e tantas famílias, principalmente para aqueles profissionais da linha de frente. Então, para a live, nós convidamos a doutora Fátima Távora, mais conhecida como minha mãe, e a psicoterapeuta Ana Luísa Malta, que elas irão bater um papo com a gente sobre essas sequelas aí que o Covid-19 vai deixar indiscutivelmente na nossa sociedade. Bom, Chico, eu queria começar o nosso bate-papo pelo seguinte: o Brasil, né, ele tem vivido dias muito tensos, né, o flerte com o governo, com o fechamento democrático é notório, né? Todo mundo vê as ameaças que estão sendo feitas, ameaças veladas, ofensas, ataques diretos ao Supremo Tribunal Federal, a Câmara dos Deputados também sofrendo ataques, jornalistas sendo escorraçados, né, esculhambados ali na frente, inclusive na saída ali do palco, enfim. O terror está no ar, né, como há muito tempo não se via aqui no Brasil, e eu nem vou me ater agora na vasta lista de crimes praticados pela família Bolsonaro, que são muitos, né? Tem muitos indícios, enfim, muitas acusações nesse momento. Gostaríamos de saber, Chico, essa ameaça à democracia no Brasil, ela é real? Diante desse cenário de corrupção que envolve toda a família Bolsonaro, que envolve o governo Bolsonaro, as Forças Armadas, que têm papel fundamental na defesa da soberania nacional, da defesa do povo brasileiro e na função de servir à pátria e ao povo, vai tomar partido desse governo com tantos crimes cometidos, com tantos indícios, tanta corrupção envolvendo esse governo? Será que o Exército ele vai tomar partido disso? Boa parte já tomou, faz parte do governo, inclusive. Mas quais são os indicativos de um regime fascista, na sua opinião? Bom, Guti, eu vou falar do meu lugar de velho professor de história. O pior governo da nossa República
é o atual, completamente desarticulado, sem projeto, sem uma liderança racional. Isso ficou muito evidenciado naquela reunião ministerial que o ministro do Supremo, Celso de Mello, determinou que fosse publicizado, e a gente viu ali um show de horrores, a reunião do alto escalão de baixo calão, onde cada um que falava do seu interesse mais particular e de uma visão extremamente nociva à construção democrática, que é muito frágil no Brasil. Nós tivemos, ao longo da nossa República, da proclamação, e de início foram governos militares, de Deodoro e Floriano, mas depois se instala a chamada República Oligárquica, do café com leite, do baronato, das oligarquias regionais e com poder maior para de São Paulo e de Minas, que eram os estados agrários de produção mais forte. Em 1930 vem a era Vargas, há muitos Vargas, não só, o da Revolução de 30, o da Constituição de 34, que se assemelhava em alguns aspectos à Constituição autoritária da Polônia de então, por isso ela foi chamada, depois em 37 ela foi chamada de polaca, uma Constituição imposta pelo golpe do Estado Novo. Depois nós temos o interregno, o intervalinho democrático, de 46 a 64. Passado esse breve tempo, onde havia pluripartidarismo, eleições para os mandatos presidenciais a cada quinquênio, nós temos a ditadura empresarial militar terrível, censura, tortura, ditadura, que marcou muito a minha geração, amigos presos, sumidos assim para nunca mais, mas graças a uma luta continuada, larvar no campo, na cidade, dos operários, dos trabalhadores, em todo canto do país, a gente conseguiu recuperar um pouco um clima democrático, vem a nova república, mas o que dá para perceber hoje é que a fragilidade da nossa cultura democrática ainda é muito grande. Por isso, esses arroubos do bolsonarismo, falando em fechar o Supremo, prender os vagabundos do Supremo, do Congresso, não pode esticar muito a corda, está chegando a hora das coisas serem colocadas no seu devido lugar, mas quanto às Forças Armadas, eu tenho a impressão, e não só a impressão, tenho algumas informações, afinal passei 16 anos exercendo mandato parlamentar em Brasília, conheço um pouco a dinâmica dessa nossa república tão precária. Há setores das Forças Armadas profundamente descontentes com sua participação no governo. Ainda que se diga que nem Mourão, vice, nem os 8 ministros militares, a maioria deles do Exército, representam as Forças Armadas, é claro que eles dão um carimbo a essa participação. E há setores crescentes muito insatisfeitos com esse envolvimento, porque sabem que, como você lembrou bem, Guti, Bolsonaro, ele, embora tenha vendido a imagem de independente, de honesto, de ético, ele nunca foi nada disso. Eu conheço de cadeira parlamentar. Fui vereador com Bolsonaro, nosso primeiro mandato, eleitos em 1988 para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro. E depois, durante os meus 4 mandatos, ele estava lá em Brasília. Sempre foi um deputado bitemático, só tratava do afeto alheio e da sua ânsia autoritária, despótica, né, ególatra e extremamente ditatorial. Pois bem, está aí, é o que a gente está vendo, muita gente votou nele por protesto, por desencanto com a política, eu espero que as pessoas estejam repensando. Mas agora, nesse momento, da prisão do Queiroz para cá, sobretudo, vai se evidenciando as relações espúrias do Bolsonaro. E isso incomoda setores das Forças Armadas e incomoda, sobretudo, os cidadãos, as cidadãs, os que são verdadeiramente democráticos. Agora, eu percebo que o próprio Bolsonaro está demonstrando um pouco de
receio, está um pouco acuado. Esse episódio do ministro da Educação tão maltratada foi patético. Ele é um ministro foragido. Não é só a mulher do Queiroz que é foragida, não. Quem foge muito, quem se esconde, está escondendo muita coisa, além de si próprio. O Weintraub, arrogante, falastrão, né? Passou a sua gestão toda brigando com as universidades, com o professorado, com a juventude. Ele é destituído e foge, vai embora, inclusive com provável fraude no próprio Diário Oficial. Quer dizer, é o fim da picada, é indefensável esse governo e ele não tem condições objetivas hoje de se fortalecer a partir de qualquer atitude não prevista na Constituição. Não vai fechar o Supremo, não vai fechar o Congresso, é muito mais fácil ele ser fechado nos seus intuitos autoritários. Eu estou percebendo isso, ele não está parando nem mais no cercadinho dos bolsocrentes, aqueles que estão lá só para aplaudir fanaticamente o grande líder. Ele não tem parado lá, né? Ele não tem parado lá. É sinal de que está acuado, né? Tem que estar mesmo. Você falou que o Marcelo é da Praia do Anjo, eu lembrei imediatamente do Anjo da Hora, do Anjo de Agora, que é o apelido daquele advogado, o Assef, que homiciava, acoitava o Queiroz na sua casa lá em Atibaia. Esse anjo, se resolver detonar os Bolsonaro, de quem precisa da amizade, aí ele vai ser o inferno. É o anjo mal, né? É o anjo que leva à perdição. Vamos ver. Nós vamos viver grandes emoções. Incrível, nós estamos chegando à metade do ano de 2020, um ano inédito, um ano da paralisia, um ano trágico, de mortes terríveis, para as quais o governo federal é insensível, inclusive, mas chegou a metade do ano. Eu acho que ainda vamos ter, apesar dessa situação inédita da pandemia, fortes emoções aí no segundo semestre. Pelo menos o cachorrinho gostou da minha fala. Terminei. Obrigado, Chico. Olha, eu estou tendo uma dificuldade realmente no meu... É novíssimo, né? O meu fone. Estão conseguindo me ouvir bem, pessoal? Porque eu estou com problema no meu fone, eu estou ouvindo vocês pelo aparelho aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Te ouço, sim. Eu te ouço. Legal. Bacana. Vamos seguir aqui. Agora, eu queria passar a palavra para a Virgínia, para que ela possa fazer um comentário em cima disso tudo que o Chico falou. Né? Vivi, por favor, faz um comentário essa explanação do Chico, por favor. Essa pergunta que o Chico fez, que o Gustavo fez, né, que o Guti fez, ela preocupa muita gente, né? E porque acontecem todos esses desmandos, não só os ataques às instituições, elas parecem, né, se aproximam muito com o regime fascista e pela história do Brasil, que o Chico fez um resumo aí. Tem muita gente receosa, mas né? O problema é que na questão na questão tem que sair falando igual um cavalo. Da ameaça das Forças Armadas, né? Se as Forças Armadas estão dispostas ou não a continuar com o presidente, né? A gente lê muita coisa, né? E eu também tenho notado um desgaste. E aí eu quero até pedir ao Chico, se ele puder falar mais, né? Que assim, desde da reforma da Previdência, onde houve até um recurso através do Glauber, do deputado Glauber Braga e do Marcelo Freixo,
onde eles questionam, né, que a da Previdência ela privilegiava os militares de alta patente. Então, ele já teve um desgaste com as Forças Armadas ali. E nos últimos dias também tenho lido sobre a questão do que a prisão do Queiroz causou, né, um desconforto no meio militar. Então, assim, eu vejo também que ele tem se desgastado no próprio meio, né, no próprio meio das Forças Armadas. E queria ver se o Chico tinha mais alguma informação em relação a isso, desse desgaste e desse não entendimento deles, né, dos militares do governo Bolsonaro. Oi, vocês estão me ouvindo? Estamos. E eu? Estou sendo ouvido? Sim. Posso prosseguir? Sim. Então vamos lá, bem brevemente, porque eu quero ouvir também o Marcelo, né? E o Guti vai nos orientando aí, você é o técnico do time. E coloca aí onde a gente deve falar, as coisas, tá bom? Então vamos lá. As Forças Armadas no Brasil, elas têm duas vertentes. Aquelas mais politizadas, que acham que tem uma missão salvadora e de garantia da própria ideia de nação, e para isso fazem intervenções políticas. As Forças Armadas estiveram na proclamação da República, na Revolução de 30, no golpe do Estado Novo, na própria destituição do Vargas em 45, na tentativa da sua derrubada em 54, que foi obstaculizada com o seu próprio gesto político dramático do suicídio, em 1964, por óbvio, tutelando também a chamada abertura democrática, a transição da ditadura civil-militar para a nova república. Então, são os militares mais ativos. Por outro lado, há um outro setor que querem fazer valer a ideia que vem lá da França, da missão militar francesa aqui no Brasil, no início do século passado, que é ver as Forças Armadas como o grande mudo, ou seja, elas não interferem diretamente no varejo da política, elas ficam ali para a defesa nacional e como guardiã da Constituição daquele período, daquele momento. Essa visão, com a transição da ditadura para a democracia, passou a predominar. Mas agora, mais do que nos próprios governos militares, tem mais pessoas das Forças Armadas no governo do que na época da própria ditadura. Eu falei, 8 ministros, tem uma estimativa aí de mais de 3 mil militares ocupando postos nos ministérios, nas fundações, nas estatais. Mas eles, os que acham que é preciso controlar o poder da República, dar plenos poderes ao capitão Jair Bolsonaro, tem até um problema hierárquico aí, né? Muito general sendo comandado por um capitão, em geral, não funciona muito. Mas os que defendem mais poderes para o executivo e mano militar, e com a força militar, são uma minoria. E tem esse elemento mesmo. À medida em que a figura política do Bolsonaro vai sendo revelada, não pela sua posição ultraconservadora ou mesmo defensora de um regime forte, mas pelas suas relações, que não são de hoje. Talvez muita gente esteja descobrindo agora, mas o Bolsonaro sempre teve ligação com esse segmento criminoso das milícias, né? Ele falou na tribuna da Câmara, e eu estava lá, contra a perseguição àquele Adriano da Nóbrega, chefe do escritório do crime, que foi morto na Bahia há alguns meses, um chefão de milícia, com quem o Queiroz fazia o elo
O Queiroz estava no mandato de deputado estadual do Flávio Bolsonaro, hoje senador, porque o Jair mandou, eles eram amigos de longa data, desde que o Flávio era criança. Então, tem laços do familismo brasileiro, do clientelismo, do compadrio muito forte aí. E isso incomoda setores militares. Agora, eu quero considerar o Mourão, ou o Gomes, ou qualquer outro militar, o Pazuello, que é um general paraquedista que não entende nada de saúde, mas é o ministro interino da Saúde, eu os considero como civis lá, não estão lá com arma nem com farda. Eles, muitos deles, aliás, já, como se chama, de pijama, ou seja, reformados, não estão lá na condição diferente de qualquer outro ministro. Um é militar, o outro é engenheiro, o outro não é nada, o outro a gente não sabe nem que formação tem. Em geral, pessoas erradas nos lugares errados. O governo Bolsonaro se caracteriza por esse fenômeno. O ministro do Meio Ambiente é inimigo do meio ambiente, aí o desmatamento crescente da Amazônia, para citar um exemplo só. Queria passar a boiada da liberação de tudo, aproveitando a pandemia. O ministro da Educação atualmente não tem, né? Olha só. Mas era um inimigo da educação pública democrática de qualidade, um agitador político de extrema-direita, nada mais do que isso. O ministro da Saúde, como eu disse, não é do ramo, não é da área. O ministro do Turismo parece que gosta de passear no laranjal que ele plantou, como candidato a deputado federal, como está já revelado, e a Justiça Eleitoral, em geral, tarda e falha nesses casos. Enfim, um ministério completamente disfuncional. E mesmo setores da alta burguesia, do empresariado, que votaram em Bolsonaro, também já estão bem descontentes com a situação do Brasil hoje. É uma crise profunda, crise moral, ética, crise sanitária, por óbvio, crise política, do constante choque com os outros poderes, provocados pelo próprio Bolsonaro, e crise na educação, na cultura. Vejam, estamos indo para o 5º secretário de Cultura. Era um ministério, foi rebaixado à condição de secretaria. E, mesmo assim, é uma sucessão de gestores lá, ninguém esquenta. A noivinha do Brasil, namoradinha do Brasil, noivinha do Bolsonaro, foi um zero à esquerda, né? E esse agora é o Mário. Mário, que Mário? Aquele que de livros não leu nem o sumário, aquele que de teatro e cinema mal entende o que é cenário. É uma rima, mas não é uma solução. Obrigado, mestre. Olha, antes da gente seguir, né, para a próxima pergunta, Chico, queria pedir aí perdão aos nossos internautas, né, nossos telespectadores, porque realmente eu estou com um probleminha técnico aqui, mas a gente vai tocando. Na medida do possível, a gente vai acertando. Antes de seguir para essa próxima pergunta, Vivi até atravessou um pouquinho o nosso roteiro, mas eu gostaria de deixar esses nossos amigos internautas aí completamente à vontade para fazer as suas perguntas relacionadas ao tema, obviamente, e ao final a gente vai dar um espaço, né, um tempo dentro do possível para responder algumas perguntas. Importante deixar a pergunta, o nome da pessoa que está perguntando e para quem está sendo direcionada essa pergunta. Caso a gente não consiga dar conta de responder a todas as perguntas durante a live, a gente vai colocar essas respostas, a gente vai postar as respostas na página do Coletivo Arraial. Bom, o mestre, a gente tem, então, um governo que defende a tortura, né, que verbaliza a favor de uma guerra civil aqui no Brasil. Já é noticiado que a família tem ligação com as milícias no Rio. Seus filhos, inclusive, já homenagearam policiais milicianos, mencionaram legalização de milícias, eu lembro disso na Alerj, através do Flávio Bolsonaro, e bem essa questão de liberação de armas para a população, aquela frase tenebrosa que ele falou na reunião do Ministério, né, ministerial, dizendo que tinha que armar a população para deixar espertas, enfim, um terror.
né? Então, ele publicou, inclusive, uma portaria recentemente que aumentou o limite de compra de munição para quem já tem arma registrada, etc. São vários absurdos. Para nós, parece clara a intenção dele realmente em armar as suas milícias, além de criar força e densidade para aumentar o seu exército e pôr em prática esse projeto dele. É um projeto autoritário, neofascista, enfim. A pergunta que nós fazemos para o senhor nesse momento, você como uma liderança da esquerda nacional e que já disse para a gente que ele recuou nesse momento, mas o terror, como eu falei, está no ar. Nós da esquerda e vocês, lideranças da esquerda, sabedores e preocupados com tudo isso, vocês estão se articulando de alguma forma com forças da esquerda internacional, caso o pior aconteça e ele tente dar um autogolpe para pôr em prática esse regime autoritário, fascista e ditatorial, vocês têm contato com a esquerda fora do Brasil ou nesse momento ainda não? Porque assim, é aquela coisa, né? São 20%, são no máximo 30%, mas são militares, são milicianos, são assassinos, são pessoas que estão prontas para matar. Nós, né, me considero, né, claro, do nosso campo, sou 70%, 80%, mas que não estamos aqui para pegar em armas, seja lá por qual motivo for, que a nossa intenção não é exterminar ninguém, eliminar o pensamento de ninguém, a não ser combater o fascismo. A pergunta que eu faço, Chico, vocês estão se articulando dentro e também fora do Brasil para poder conter o avanço dessa ideia? Ô, Guti, primeiro passo para a gente avançar em qualquer plano da vida é reconhecer a derrota, para poder superar os erros que nos levaram a essa própria derrota. Então, é preciso a gente entender que, em 2018, nós sofremos uma derrota muito profunda. Houve uma onda avassaladora da extrema-direita que acabou mudando muito o cenário político e a correlação de forças no Brasil. Foi uma coisa terrível, pesada, e reconheçamos. Nós estamos até hoje em campo, enquanto, vou além até da esquerda, campo progressista, daquela agenda, daquela pauta que predominava desde a superação da ditadura, nós estamos ainda um pouco desarticulados e atordoados. E continuamos tendo uma dificuldade de conversar uns com os outros, com aqueles autenticamente progressistas, porque tem muito oportunista também, que posa de progressista, mas é um conservador, um reacionário. Então, a gente ainda está muito desarticulado. Hoje em dia, eu tenho a convicção de que qualquer golpe que Bolsonaro tentasse, no estilo do que aconteceu na Bolívia contra Evo Morales, chegaram até a anular a eleição que o Evo tinha ganho, e houve um movimento de policiais civis muito forte, e as Forças Armadas da Bolívia apenas deram o seu aval, sem colocar tropa na rua. Alguns conflitos depois, em nome até da preservação de vidas, o próprio Evo recuou, e agora está lá. Quando tiver eleição, a chance do candidato do MAS, Movimento ao Socialismo, vencer é muito grande, porque eles não conseguiram, destruíram o governo do Evo, fizeram um golpe, botaram uma presidenta lá interina da direita, mas a semente da construção democrática está viva lá, a partida não acabou. Não há condições internacionais, inclusive não só no campo da esquerda, nos órgãos internacionais, da ONU, por exemplo, da própria OEA, para amparar um golpe de mão do Bolsonaro, o que eles chamam de autogolpe, tomando qualquer medida de força sem previsão constitucional. Isso não prospera, embora seja o desejo deles e dessas milícias, até com suas conexões em policiais militares e civis. Aquela rebelião da PM do Ceará
estado governado pelo PT, em Fortaleza, trouxe fortes sinais disso aí, todos eles líderes lá bolsonaristas, e tem força, né? Afinal, quem tem o monopólio do uso da força no Estado Democrático de Direito, que são as Forças Armadas e as polícias, tem muito poder mesmo para fazer uma sublevação. Mas, mesmo assim, isso não prosperaria, eu tenho certeza. Então, a nossa conexão internacional, ela existe, está fragilizada no ambiente da esquerda, porque nós estamos muito pouco ativos aqui, os fóruns acabam ficando restritos a candidaturas presidenciais para 2022. Aí não dá, né? Se a turma do PDT, junto com o PSB, com a rede até, ficar pensando em Ciro 2022, desde já, as coisas não vão andar. Como se a turma do PT continuar com a ilusão de que o Lula vem aí de novo e tal, ficar centrado em pessoas, por mais respeitáveis que sejam, por mais carismas e potencial eleitoral que tenham, não vai avançar. Agora eu estou vendo, a Rosemary está perguntando, quer dizer que a gente está de pés e mãos atadas? Claro que não. Nossas mãos estão livres, nós lutamos muito para isso. Eu venho na juventude da resistência à ditadura, com alguns amigos que estão passando aqui. Eu fico muito feliz de encontrar gente aí da velha guarda nessa live. Mas a gente precisa se articular mais. A gente precisa ser mais combativo, mais ativo. A gente precisa ser propositivo. Por exemplo, eleições municipais agora. Nesse cenário, as grandes ameaças do Brasil, o pano de fundo desse 2020 são a pandemia e os ataques à democracia. Se a gente não juntar as forças progressistas, por mínimas que sejam, verdadeiramente progressistas, que defendam uma sociedade igualitária, justa, fraterna, a ética pública, dá para saber quem está nessa e quem não está, né? Quem está pensando só nos interesses corporativos ou individuais ou empresariais ou de nichos. Se a gente juntar os igualitaristas, os verdadeiramente democráticos, os que reconhecem a injustiça social estrutural do Brasil, o racismo estrutural, a discriminação, o preconceito, esses têm que estar juntos, estabelecer 4 ou 5 pontos de uma gestão municipal verdadeiramente democrática e voltada para o interesse da maioria. E isso já é um passo adiante. Se a gente não elege prefeito, elege 1, 2, 3 vereadores, que já vão ser estruturas abertas à participação popular para fazer essa luta aí. É um caminho. Aqui no Rio, a gente tinha previsto para esse fim de semana uma reunião de lideranças do PDT, do PSB, da Rede, do PV, do PT, do PCdoB e, claro, do PSOL. Nós estávamos animadíssimos com isso. O Freixo, quando retira o nome dele, achei até, já falei isso para ele, que não foi a melhor tática, mas ele retira o nome dele no topo de qualquer pesquisa que se fizesse, pau a pau ali com o Eduardo Paes e bem à frente do Crivella, em nome de não querer ser obstáculo para fazer essa articulação. Pois o que aconteceu? Aí é que dispersou mesmo. Agora já foi lá o PDT lançar um nome e tal. Ainda assim, tendo nomes, o pessoal também tem, no caso do Rio de Janeiro, a deputada estadual Renata Souza, o vereador Renato Cinco, a gente tem que sentar e conversar, até porque se tiver um segundo turno, eu pelo menos fui para o palanque do Haddad, por conhecer bem o Bolsonaro e o que ele representava, sem constrangimento algum. E olha que eu saí do PT em 2005, né? E não foi por razão de ordem pessoal, foi por divergência política. Mas nunca me deixei dominar por esse sentimento reacionário do antipetismo, que acha que foi o PT que inventou a corrupção no Brasil, que o Lula foi um desastre. Poxa, tem muita análise viciada e torta aí. Então, eu acho que o caminho é esse diálogo
mas a gente está ativo, né? Eu acho que o Bolsonaro está sendo contido, de um lado, pelo desmascaramento, ele não gosta de máscara, né? Está sendo desmascarado pelas alianças que fez ao longo da sua vida, com o esgoto da política e do sistema. E, em segundo lugar, porque tem oposição. Aí mistura os liberais mais autênticos com a esquerda. Se tiver nessa frente contra o Bolsonaro, que não significa frente eleitoral, porque os projetos são muito distintos, está tudo bem, venha quem vier. Desculpe me alongar, mas o tema é fascinante. Muito bom. Muito bom, mestre. Agora eu vou passar a palavra, vou aproveitar para já emendar, Marcelo. Eu vou pedir para você fazer suas considerações com relação ao que o Chico falou, porque ele citou algumas situações ali que emenda justamente na sua pergunta. Então, eu queria que você pudesse compartilhar do seu pensamento, né, nesse primeiro momento, com relação à abordagem que a gente fez, e já emendar na sua pergunta para o Chico. Abre o som dele. Tem que abrir o som. Verdade, desculpa, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite, Chico. Para mim, pessoalmente, é um grande prazer poder estar aqui trocando informações com você. Eu sou um grande adepto da sua política, então é realmente um grande prazer poder estar aqui. Chico, é o seguinte, cara, eu acredito que esse momento é um momento de enfrentamento, né? E esse momento de enfrentamento político, ele tem que ser feito de forma muito bem colocada por você, de forma articulada, de forma organizada e inteligente, e sempre com respaldo do nosso aparato democrático, né? A gente não pode negar que a democracia é a principal ferramenta de transformação política, né? Essas práticas neofascistas, elas precisam ser combatidas, né? Dentro da política, dentro da sociedade. E a política, sem dúvida nenhuma, é a forma mais eficaz de se fazer isso, né? A educação, por exemplo, uma política eficiente de educação é fundamental para a gente começar a repensar nisso. E a gente, como a gente diz aqui no Arraial do Cabo, a gente vai ter que costurar a rede do rombo que vai ser deixado por esse governo incompetente e mal intencionado. Vai ser realmente uma tarefa difícil, uma vez que pessoas competentes consigam chegar ao poder de reestruturar a nossa sociedade. Realmente, o nosso povo não merece, de forma alguma, essa textura política que está sendo aplicada nesse momento no Brasil. E realmente precisamos restabelecer a credibilidade institucional, a nossa credibilidade institucional a gente precisa restabelecer, e as pressões populares elas têm que existir, elas vão precisar existir para que a política ela comece novamente a priorizar o povo e não só o mercado, ok? Bom, avançando, Chico, gostaria aqui de avançar na pauta da nossa reunião. Bom, boa parte dos cidadãos brasileiros, né, acreditaram num personagem, um capitão do exército, avesso à velha política, né, e que salvaria a nossa nação das garras da corrupção. Naquele momento, né, nesse momento, teve apoio de evangélicos, apoio de boa parte dos militares, de empresários, do agronegócio, da bancada da bala no Congresso Nacional e, sobretudo, do chamado antigoverno, desse movimento antipetista que foi desenvolvido nesse momento, né? Ao longo do seu mandato, o desgaste realmente foi inevitável, né? Seja pela incapacidade de governar, né? Pelas crises resultantes das mentiras, né, que foram postas por eles, pelo péssimo desempenho socioeconômico visível e até mesmo pela enxurrada de denúncias de corrupção que envolveram aliados e até mesmo seus familiares, né? Recentemente se aliou ao Centrão, né, numa tentativa de ter a maioria da Câmara. Disse que seus ministros, por diversas vezes que seus ministros teriam autonomia para governar e justamente fez o contrário. Enfim,
E ainda veio com a conversa de que a Globo se aliou à ONU para derrubar o seu governo. Um pensamento completamente esdrúxulo na minha visão. Bom, nós do coletivo gostaríamos que você fizesse uma análise sobre o amplo engajamento eleitoral que o presidente Bolsonaro teve nas últimas eleições e qual sua posição acerca das políticas adotadas ao longo de sua gestão. Esse período de gestão, esse pouco período que ele tem, que foi, para mim, catastrófico. Falo das práticas políticas como sendo impregnadas por elementos muito, muito neofascistas, seja no processo eleitoral, como agora, após ter sido eleito. Obrigado, Chico. Isso. Tá bom. Marcelo, você caracterizou bem, né? O Bolsonaro, ele vendeu na campanha uma imagem com êxito. Ele lá, quando não precisava, botou máscara. A máscara de independente, a máscara de contra o sistema, tudo isso que aí está. A máscara da honestidade, a máscara da aversão ao sistema partidário. Logo ele que está aí tentando organizar o 10º partido do qual ele participará. Logo ele que passou boa parte dos 9 partidos anteriores no PP do Paulo Maluf. Como é que uma pessoa vender com êxito a imagem de ser contra a corrupção se conviveu partidariamente, foi correligionário de Maluf? E a pauta moralista, né, da família, não reconhecendo a maravilhosa e amorosa diversidade da família, a pauta do armamentismo. Só nos 3 primeiros meses de 2020, já começando a pandemia, a quantidade de munições vendidas no Brasil decuplicou, foi 10 vezes maiores do que no primeiro trimestre do ano passado. Para você ver que coisa terrível, né? Que coisa violenta. Então, essa cultura do armamentismo, eles vão para comícios gospel e fazem sinal com a arminha e com Jesus estampado na camiseta, que é um contrassenso. Nenhuma teologia cristã admite o armamentismo, já passou o tempo das cruzadas, aquela visão medieval. Isso não é compatível com o ideário cristão. E, no entanto, ele convenceu quase 58 milhões de pessoas de que isso, pelo menos, não tinha problema algum. Igrejas, não todas, neopentecostais, que aderiram a essa pauta da extrema-direita. Agora, eu sustento o seguinte: um elemento decisivo para a vitória do Bolsonaro, sabe o que foi? Aquela facada. Esse tal Adélio Bispo, que o Bolsonaro vive dizendo que é de esquerda e tal, ele ajudou muito a eleição do homem, involuntariamente, claro. Por quê? Foi no dia 6 de setembro, eu lembro direitinho, porque eu era candidato ao Senado, estava o Tarcísio candidato a governador, o nosso Boulos candidato a presidente. Todo mundo, todos os partidos interromperam a campanha naquele fim de semana, que dia 7 era feriado nacional, 7 de setembro, acho que era uma sexta-feira. E, a partir dali, houve uma comoção nacional. E o Bolsonaro, ao contrário do que fez agora com seus testes para Covid, ele expôs as suas vísceras nos telejornais. Ele não tinha quase tempo de televisão, mas aparecia toda noite nos telejornais, na condição de sofredor. Nosso povo, em geral, é muito sentimental e se identifica com aquele que está sofrendo. Então, ele conseguiu esse elo de identificação. E mais, talvez o mais importante, arrumou um álibi para não participar de nenhum debate. Nem dos que ainda existiriam no primeiro turno e nem de nenhum do segundo turno. O Haddad cansou de chamar e ele já estava liberado pelos médicos, não quis ir, porque a fragilidade dele... Bolsonaro nunca leu um livro, nunca se interessou pelos problemas brasileiros. Eu sei disso, porque convivi com ele, repito. Nunca vi ele discutindo em profundidade qualquer questão naquelas comissões da Câmara.
tem debates muito ricos, por incrível que pareça. Nunca vi ele subir numa tribuna para defender, com começo, meio e fim, uma ideia que não seja repressão, tortura, censura, elogio à Ustra, repressão contra os LGBTIs, contra qualquer padrão que fosse fora do que ele considerava o normal e o aceitável. Portanto, olha, foi uma mentira exitosa. Foi um engodo que deu certo. Mas agora está se revelando aí. Eu digo, o Bolsonaro está se tornando disfuncional para a própria burguesia brasileira, para setores do agronegócio. Tem setores do agronegócio, Blairo Maggi é um deles. Tem nada a ver com o nosso ideário e tal, mas é um setor forte economicamente. Eles estão... Blairo Maggi falou o seguinte, essa história de que o Brasil é celeiro do mundo indispensável é uma balela. Se a gente continuar desmatando do jeito que está, fazendo essas políticas, brigando com parceiros e clientes, vai se ferrar. Setores da indústria, do PIB produtivo industrial, alguns já estão se deslocando, nem todo mundo tem a visão do velho da Havan. Setores da classe média, felizmente, estão vendo que o antipetismo é mau conselheiro, e a massa popular. Ele está mantendo os tais 25% ou 30%, onde há talvez 15% de gente de extrema-direita e fiel seguidor. Aí é o tal neofascismo mesmo. O Dutti, o Führer, o mito é infalível, a gente vai seguir com ele até a morte. Mas isso não passa de 15%. E os outros 15% ou 10%? Muita gente pobre que, nesse sufoco terrível da pandemia, falou, poxa, pelo menos o Bolsonaro está nos dando R$600 por mês. Como se isso não tivesse sido uma luta, inclusive, do Congresso Nacional, porque, de início, ele e o Guedes queriam dar R$200. Então, foi forçado, e agora isso vai acabar. Eles estão discutindo lá se vai ser mais uma parcela de 500, outra de 400, outra de 300, ou se vai... O pleito é 600 por mais tempo, que a situação continua dramática, 12 milhões de desempregados, 25 milhões de subempregados. Então, a economia também é desastrosa, e a concepção do Guedes, pequena e média empresa só dá prejuízo, tem que vender a porra do Banco do Brasil, ele falou assim mesmo, e o negócio é apoiar a grande empresa, que com isso a gente tem lucro. E servidor público tem que botar uma granada no bolso dele, destruí-los. Ou seja, é inimigo dos trabalhadores. Isso tudo está se revelando. E o Bolsonaro está se desmontando. Terrível. É lento. Agora, o nosso trabalho é revelar, né? Hoje eu fiz vou encerrar. Eu fiz hoje uma postagem na hora do almoço no Facebook. Me dirigi diretamente, olha, eu gostaria que quem votou no Bolsonaro pensasse no seguinte. Aí falei da fuga do ex-ministro da Educação, uma treta no Diário Oficial, o sumiço da mulher do Queiroz, que é muito estranho ela estar foragida, já que eles nunca fizeram nada de errado, os esquemas do Flávio Bolsonaro, esse secretário de Cultura que é um zero à esquerda, e por aí vai, né? Culminando com uma determinação judicial para o presidente da República usar máscara. Quer dizer, nem as mais comezinhas situações da vida concreta o cara respeita. Será que o eleitorado dele não está pensando nisso? Então, a crise é profunda e isso vai trazer alterações, eu espero. Perfeito, perfeito, Chico. Olha, estava programado, Chico, nesse momento de eu poder fazer um comentário, mas a gente já avançou por demais da hora, já são 8:55, e a gente vai passar agora para uma próxima fase aqui da nossa live. Nesse momento, Chico, eu convidei um internauta para participar da live conosco, e esse internauta ele vai aparecer agora para poder te fazer uma pergunta. Então, eu queria chamar uma pessoa super especial daqui de Arraial do Cabo. Ele não foi convidado
por acaso, de forma alguma. A gente já sabe perfeitamente da sua amizade, da sua ligação com essa pessoa. Então, eu queria chamar também com muita honra para participar da nossa live agora o nosso querido mestre e professor, o Heraldo Maia. Pedir para o nosso operador, o Alê, colocar o nosso parceiro Heraldo Maia. O Marcelo está dando um abraço, dando um tchau para a gente ali, porque vai precisar dar o lugar gentilmente para o nosso professor. Foi um prazer, Chico. Um grande prazer. Foi um grande prazer. Marcelo. Logo nos veremos pessoalmente. Valeu, e a questão da derrubada da PL 368 foi uma grande vitória da democracia. Viva a democracia! Viva! Viva! Vamos lá, pedir para o nosso operador Alê colocar o nosso mestre Heraldo Maia na telinha. Está chegando por aí. Olha aí, Geraldo! Boa noite, mestre Heraldo Maia. Muito boa noite. Por favor, fique à vontade. Nosso querido amigo Chico Alencar. Namastê, Chico. Namastê. Deus em mim, saúde a Deus em você. Namastê, Chico. Namastê. Deus em mim, saúde a Deus em você. Namastê, Chico. Namastê. Deus em mim, saúde a Deus. Ô, Guti. Pronto? Ô, Guti. Heraldo Maia, você tem aí 2-3 minutos para fazer uma pergunta para o nosso querido Chico. Eu falo e não estou escutando. Você tem aí 2-3 minutos para fazer uma pergunta para o nosso querido Chico. Eu falo e não estou escutando. Você tem aí Eles não estão escutando. Peraí, pai. Deixa eu ver. Mestre Heraldo, boa noite. Boa noite, com o microfone ligado. Está me escutando? Você está me escutando? Você me escuta? Não? Chico está escutando? Chico está escutando. Chico está escutando. Está escutando agora? Todo mundo escutando? É importante que todos escutem. Sai de cima. Boa noite. Boa noite. Microfone ligado. Olha, está dando um eco aqui. Eu falo e depois eu ouço a minha voz 1, 2, 3, 4 vezes. Chico está escutando. Está escutando agora? Todo mundo escutando? É importante que todos escutem. Sai de cima. Boa noite. Chico, a minha pergunta. Eu falo e depois eu ouço a minha voz 1, 2, 3, 4 vezes. Olha, está uma confusão aqui, uma confusão no áudio. Eu falo, a minha voz vai reverberando, é um eco, eu escuto minha voz 3, 4, 5 vezes. Chico, a minha pergunta. Agora mesmo, falei, acho que ninguém escutou o que eu falei. Olha, está uma confusão aqui, uma confusão no áudio. Eu falo, a minha voz reverberando. Estamos ouvindo, sim, mestre. Pode fazer a sua pergunta, que nós estamos atentos aqui. Vou ter que entrar na sua conta primeiro. Agora mesmo, falei, acho que ninguém escutou o que eu falei. Do seu Facebook. O seu e-mail Facebook, você entra aqui. A imagem vai estar melhor. Espera aí, bota. Não Estamos ouvindo, sim, mestre. Pode fazer a sua pergunta, que nós estamos atentos aqui. Escreve no papel. Chico, a minha pergunta é a seguinte. Agora mesmo, falei, acho que ninguém escutou o que eu falei. O partido ao qual você está afiliado, ao qual eu me filiei,
este ano, a convite do Guti, chama-se Socialismo e Liberdade. Fala para a gente, Chico, como é que você imagina uma sociedade socialista? Essa pergunta tem um desdobramento. A propriedade dos meios de produção será toda coletiva? Qual vai ser o papel do Estado nessa sociedade socialista? Nela haveria lugar para a chamada livre iniciativa? Ela será pluripartidária? A experiência do chamado socialismo real se fez em regimes totalitários. Se coibia a liberdade de expressão e de pensamento. Como é que se deve, Chico, pensar uma sociedade que conjugue essas coisas tão necessárias, socialismo e a liberdade? Ela será pluripartidária? A experiência do chamado socialismo real se fez em regimes totalitários. Se coibia a liberdade de expressão e de pensamento. Como é que se deve, Chico, pensar uma sociedade que conjugue essas coisas tão necessárias, socialismo e a liberdade? Ela será pluripartidária? A experiência do chamado socialismo real se fez em regimes totalitários. Se coibia a liberdade de expressão e de pensamento. Como é que se deve pensar uma sociedade? Muito bem. Vocês estão me ouvindo? Agora eu que pergunto. Estou sendo ouvido? O eco do querido amigo. Sim, Chico, olha, eu descobri qual foi o probleminha. O nosso técnico, ele informou para nós aqui Muito bem. que o problema é que o professor Heraldo, ele tá com o Facebook dele aberto, por isso que está dando eco, mas estamos te ouvindo bem. Pode seguir. Não, e eu ouvi a pergunta do Heraldo, que é uma pergunta que merecia uma outra live, né? Como compatibilizar socialismo e liberdade? Saúdo, inclusive, a presença do Heraldo no nosso pequeno e absolutamente necessário PSOL. Agora, partido político que não tem uma dimensão do vir a ser, da utopia, de um outro mundo possível e necessário, ele não vale nada, ele não presta. Então, esse elemento do sonho tem que estar junto com o pé no chão, sonhar alto com o pé no chão. Socialismo é aquela sociedade que se organiza em torno da percepção da igualdade absoluta entre todos os seres humanos, mas também respeitando de maneira radical as nossas diferenças, as nossas singularidades, todos tendo tudo em comum. Quem lê, e eu sei que o Heraldo é desse campo da mística religiosa, quem lê os Atos dos Apóstolos, que é a parte final do Novo Testamento, vai ver lá com clareza o que era a vida daquelas primeiras comunidades cristãs primitivas, tendo tudo em comum. Então, aspirar uma nova ordem mundial, como o Papa Francisco prega, aliás. Tem até as discussões da economia de Francisco para superar a economia do mercado total, a ideologia do consumo como sentido de vida, uma sociedade igualitária, fraterna, onde os trabalhadores nas unidades produtivas decidam sobre os critérios da produção, tenham acesso aos ganhos da própria fábrica, conheçam com transparência as suas contas. Tem empresário que adere a isso. Ricardo Semler fez um livro chamado Virando a Mesa, que ele mostra, inclusive, como a gestão participativa e a participação nos lucros é algo factível numa nova ordem de coisas. A ideia de socialismo, que não vem assim da noite para o dia nem por decreto, ou é obra de milhões conscientes organizados, ou não é socialismo nenhum. A gente, durante muito tempo, vai ter que conviver, inclusive, com as tais forças de mercado, e aí entra o papel do Estado. Essa pandemia, de maneira trágica e letal, está acordando muita gente para a importância dos governos, do poder público.
E o SUS é a expressão disso, de política pública de saúde imprescindível. Sem ele, no Brasil, não seriam 50 ou 70 mil mortes, que tem subnotificação, seriam 200, 300 mil mortes agora. Então, a ideia é socialização dos meios de governar, democracia sem fim, participação plena, transparência, que é o melhor antídoto contra a corrupção, e socialização dos grandes meios de produção, através, isso o velho Marx que dizia, trabalhadores conscientes, organizados, conhecendo todas as etapas daquela riqueza que eles produzem. Portanto, isso é uma bela discussão, o Heraldo traz um tema fundante, né, que dá o sentido geral do nosso fazer político, construir uma nova sociedade ecologicamente equilibrada. Vocês aí de Arraial vivem com a natureza avassalando lindamente e às vezes também terrivelmente. A última vez que eu tive em Arraial, acho que foi uns 2 anos, teve uma chuva, vazou aquela represa ali perto da prainha, foi um cheiro, uma lama, uma coisa assim que interditou a praia pleno verão por 2 semanas. Isso significa intervenção humana destruidora. A sanha do ganho a qualquer preço, a especulação imobiliária, o crescimento vertiginoso das cidades sem nenhum planejamento. Claro, as partes piores e mais desassistidas ficam para os mais pobres. Então, a ideia do socialismo ela se viabiliza agora com mandatos participativos, interesse público, ela se traduz na disputa do orçamento público para que ele seja empregado para levar água limpa, saneamento básico, preservação ambiental, os bens comuns a todas as pessoas. É isso. Isso aí daria, como eu disse, para falar 2 horas seguidas, mas é um grande desafio humano. E, de fato, o Heraldo também citou isso. Na prática, o casamento entre socialismo e liberdade sempre foi muito litigioso. A gente precisa enfrentar esse desafio, ou pelo menos deixar um caminho para os nossos filhos e netos sobre as possibilidades de socialismo, sociedade igualitária, onde não haja uns jogando fora até de tantas coisas que tem outros na carência absoluta, uma sociedade pelo menos que aproxime mais, digamos, uma sociedade de classe média, com a liberdade de expressão é sagrada. O problema do socialismo é quando ele vira stalinismo, ele nega a si próprio. E aí tem picaretada na cabeça de quem diverge. Enfim, eu acho que a gente tem um caminho que o Carlito Maia, que foi do primeiro publicitário quando não existia ainda marketing, ele dizia assim, precisamos de muito pouca coisa nessa vida, apenas uns dos outros. Então, o sentido da solidariedade é a prática concreta da fraternidade e é o caminho de construção de uma sociedade de mais igualdade. Tudo isso é socialismo, é socialização, é democracia sem fim, radical. Nada sobre nós sem nós. Nenhuma decisão para qualquer segmento social sem a participação desse próprio segmento. Senão vira paternalismo, messianismo, dominação. Né? Como dizia o Dom Helder Câmara na Missa dos Quilombos, alguém citou o Dom Helder aqui. Nada de escravo de hoje virá senhor de escravos amanhã. Então, vamos lá. Prazer te ver, Heraldo. Grande alegria. Meu parceiro. Mestre, muito obrigado. Queria agradecer. Eu queria agradecer muito, né, a participação do professor Heraldo Maia, né, que veio fazer uma participação especial aqui por conta da amizade de longa data com Chico Alencar. O Chico, desde já te convido, porque a gente
ver essas lives toda semana, quarta ou quinta-feira, e o professor Heraldo, com certeza, já é um dos nossos convidados. Assim como você tem muito acúmulo para poder plantar sementes boas, positivas, de amor, de esperança no coração, principalmente da nossa sociedade cabista. Agora, continua acompanhando conosco, por favor, mestre Heraldo. Agora a gente vai passar para a fase final do nosso encontro, né? A gente já avançou um pouquinho a mais do horário, mas foi muito boa, está sendo muito positiva a nossa live, muito esclarecedora. Eu tenho algumas perguntas aqui dos internautas, mas essas perguntas, as respostas, elas têm que ser mais objetivas, naquele aquele pega-fogo, ping-pong, sabe? O senhor já deve estar acostumado a fazer muito por aí, no Roda Viva, da vida, essas coisas, né? Eu vou tentar transmitir aqui a pergunta de alguns internautas. A gente começa com a pergunta da Elis. Ela pergunta o seguinte: qual é o tripé hoje que dá sustentação a esse governo? A eleição de 2018, a militarização e a proposta ultra neoliberal de privatização máxima e Estado mínimo. Estou no pinga-fogo. Perfeito. Agora a gente passa para a segunda pergunta do Eric Simas. Se você, Chico, imaginava que o Bolsonaro e a sua turma iria dar tanto trabalho para a esquerda no que diz respeito à atuação parlamentar para barrar pautas fascistas? Eu achava que talvez o fato de chegar à presidência da República, situação que ele não acreditava, ele me disse naqueles aviões de Brasília, indo para Brasília, uma vez ele falou, em 2018, ali para junho, ele disse o seguinte: Chico, você acha que eu quero botar faixa presidencial? Eu sozinho já sou maior que o PSOL. Se eu for para o segundo turno, eu já estou realizado. Eu quero uma barraca de praia em Angra dos Reis, onde eu tenho casa, não quero faixa presidencial nenhuma. Pois é, mas ganhou, claro, o poder inebria, mas eu achava que ele ia se controlar um pouco pela liturgia do cargo, pelo peso da função, mas não. Ele é incontrolável e está conseguindo ser pior do que eu imaginava. Eu que não tinha nenhuma ilusão em relação a ele. Mas é impressionante, abusa do direito de falar besteira, de agredir, de revelar a sua doença. Tem um mecanismo psicológico aí muito cruel dentro desse sujeito. A postura dele com a pandemia, meu Deus, e daí? Não sou coveiro, com jornalistas, cala a boca. Outro dia, uma correligionária dele fazendo críticas justas, uma cobrança afetuosa até, e ele sai daqui. Quer dizer, é o antipresidente total, né? Não tem nem aquele jeitinho. Agora ele está meio caladinho, né? Tá com medo. Vamos lá, passando para a próxima, né? Júlio César Machado. Pode traçar um paralelo entre fascismo e democracia e apontar onde a Constituição Federal deixa claro a sua violação democrática? Sim. Olha, primeiro, eu não gosto de falar de fascismo hoje, é neofascismo. O Humberto Eco tem um livrinho de 60 e poucas páginas chamado Fascismo Eterno. Lá ele fala das características do fascismo de Mussolini, que ele conheceu criança, para as expressões neofascistas no mundo contemporâneo. O Eco morreu, acho que ano passado, ano retrasado. Mas ele fala, primeiro, uma liderança carismática e mitificada. Segundo, o engano permanente das massas por uma espécie de populismo. Isso que o Bolsonaro faz, se esmera, mostra ele tomando café da manhã, ou vai na padaria, come sanduíche na frente de todo mundo e tal. Isso é uma característica do mundo fascista. Segundo, a militarização crescente, o armamentismo e a tentativa constante de aumentar o próprio poder. A Constituição Brasileira de 88, fruto de um impulso de movimentos populares,
de trabalhadores sem terra, de operários de sindicatos autênticos, das mulheres, dos negros, dos povos indígenas, tanto que a Constituição de 88 é a primeira que tem um capítulo dedicado exclusivamente aos povos indígenas, como tem também em relação ao meio ambiente. Ela é uma trava em qualquer arreganho autoritário. Então, já se disse que no Brasil cumprir a lei seria revolucionário. Cumprir a Constituição assegura o alargamento da nossa democracia, que ainda é de baixa intensidade. Mas o Bolsonaro não vai se criar nos seus arrobos neofascistas, não. Ele vai mais fácil ele cair do que conseguir o seu intento. Perfeito, Chico. Olha, a gente tem mais algumas perguntas, mas eu vou deixar para responder. A gente não vai deixar de responder, Chico. Eu vou fazer o seguinte, se você me permitir, porque a gente já está realmente, a gente havia combinado um horário, já estamos às 9h18, exatamente. Se você não se incomodar, eu vou te encaminhar uma ou outra pergunta que, porventura, os nossos internautas encaminharem para a gente, que aí o senhor responde e eu publico na nossa página do Coletivo Arraial. Pode ser assim? Perfeitamente, estou à disposição. Fico o tempo todo em casa e sozinho, eu e Deus, viu, Heraldo? E ele, às vezes, se esconde, hein? Obrigado, Chico. Bom, gente, olha, chegamos aí ao final da nossa live. Espero que vocês todos tenham aproveitado, curtido, engrandecido seu conhecimento com relação às questões todas que estão envolvendo a atualidade da política nacional. Quero aqui deixar mais uma vez um agradecimento especial ao mestre Heraldo Maia, né, nossa companheira Virgínia Carvalho, nosso companheiro Marcelo Amaral, que está acompanhando nossa live pelo Facebook, a você, Chico Alencar, por ter despendido o seu tempo para vir aqui, né, colaborar com a nossa live, um projeto novo que nasce dentro do pessoal de Arraial do Cabo, um coletivo que é para tratar dos assuntos da política, como eu disse, nacional, estadual e municipal. Muito em breve a gente vai estar tratando dos problemas existentes aqui em Arraial do Cabo, que também não são poucos, mas eu queria mais uma vez te agradecer pela sua presença e pela sua disponibilidade em atender o nosso chamado. Eu que agradeço, Guti, agradeço Vivi, Marcelo, meu querido Heraldo. Eu fico feliz, eu vi gente passando aí, algumas eu conheço, outras não. É tão bom, eu acredito muito nessa comunhão dos pequenininhos e nessa força que vem de baixo, né? Há camadas tectônicas na sociedade, às vezes não visíveis, mas que estão se movimentando, né? O Galileu Galilei, quando foi condenado pela nada santa Inquisição, teria dito, para se livrar da tortura e da morte, ele negou toda a sua ciência, né? Mas ele, baixinho, teria dito, apesar de tudo, a Terra gira em torno do Sol. Apesar de tudo, a gente vai reconquistar a democracia plena e essa noite de trevas vai passar. Amanhecerá. Imaginem um nascer do sol aí, na Praia Grande, nas prainhas, na Praia dos Anjos, a gente lindo. Na Praia do Forno. Esse amanhecer vai acontecer no Brasil. Essa noite trevosa e terrível, que nos machuca tanto, vai ser superada com a nossa força. A gente tem que forçar a barra do dia para ele chegar. Obrigado. Um beijo grande a todos. Bom, Chico, eu ia encerrar a nossa live, né, fazendo um convite para as próximas lives. Farei o convite, mas eu não vou deixar de aproveitar a oportunidade e não estava ensaiado e também não estava combinado, mas eu vou querer encerrar essa live de hoje com palavras do mestre Heraldo Maia. Mestre, aproveito antes do senhor encerrar nossa live para convidar o senhor, todos os internautas presentes e a todos mais que, porventura, vão assistir a nossa live num segundo momento, para convidar todos para a nossa próxima live, que vai acontecer na próxima quinta-feira, semana que vem, às 20 horas, né, que a gente vai estar tratando de um tema muito delicado também, que é a questão psicológica da sociedade brasileira,
no momento de pandemia, principalmente aqueles que se encontram na linha de frente. Hoje eu estava vendo uma matéria, só no Ceará, 11 mil profissionais da área de saúde foram infectados. É um número absurdo, e aí a gente precisa entender o que vai se passar na cabeça dessas pessoas agora e durante, porque se eles não têm a capacidade de se solidarizar e se colocar no lugar do próximo, para que a gente possa entender e cuidar das pessoas, a gente está aqui para isso. Então, o convite está feito, quinta-feira que vem, dia 2 de julho, às 20 horas, a gente vai estar divulgando, obviamente, nas nossas redes sociais, para a gente tratar do tema com relação ao psicológico da sociedade brasileira durante e após a pandemia. Professor Heraldo, está com você. Então, eu gostaria de encerrar o nosso encontro lembrando as palavras de um pensador cristão católico do século XX, um dos cofundadores de um movimento belíssimo que há na Igreja Católica, chamado Movimento dos Focolares, de Chiara Lubich. Dino Giordani foi deputado no parlamento italiano depois da Segunda Grande Guerra. Ele teve uma atuação política, portanto. E ele dizia que política é o amor em sua dimensão social. É muito belo isso, realmente. Eu creio muito no amor. Eu acho fantástico quando João diz, João Evangelista, Deus é amor. E o próprio Giordani afirma que o homem, o ser humano, que não ama é um morto que caminha. O Chico lembrou o texto bíblico, fazendo referência à primeira comunidade cristã surgindo em Jerusalém. Pois hoje à tarde eu procurei um texto que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 44 a 46, e eu vou ler para vocês, é pequenininho. Todos os que criam, certamente criam na mensagem de Jesus, estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. E aí isso me remeteu, evidentemente, ao velho Marx, que diz, de cada um segundo sua capacidade, a cada um segundo a sua necessidade. Então, Marx não é tão anticristão como ele próprio supunha. Uma boa noite a todos vocês. Muito bonito, mestre. Muito obrigado mais uma vez pelas suas palavras e a sua presença. Em breve estaremos juntos novamente em outra live especial aí, com o senhor, obviamente, dando mais uma vez aí trazendo essas lindas palavras que sempre engrandecem a nossa esperança, o nosso sentimento de amor ao próximo. Obrigado, mestre. Obrigado a todos. Não posso deixar de fazer um registro, agradecer o Alê, que gentilmente aceitou operar a nossa live de hoje. Ele está em off, mas ele está aqui com a gente, então não posso deixar também de fazer um agradecimento especial às pessoas que trabalharam nos bastidores para que essa live fosse possível, apesar dos erros técnicos, né? A gente promete melhorar para uma próxima. Obrigado a todos aí, gente. Uma boa noite, uma ótima semana e vamos em frente que a luta continua. É tempo de coragem. Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, Vivi. Boa noite. Tchau. Tchau, Virgínia.